Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Vamos nessa? Em Êxodo 22, a partir do versículo 1, fala as leis a respeito de roubo e prejuízo. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver com que pagar, então deverá ser vendido como escravo para pagar por aquilo que roubou. Se o animal roubado, seja boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo com a pessoa que o roubou, ela pagará 2 por 1. Se um ladrão for apanhado roubando de noite uma casa e for morto, quem o matar não será culpado pela morte do ladrão, mas se isso acontecer durante o dia, ele será culpado de assassino. Se alguém deixar que o seu animal paste num campo ou numa plantação de uva, ou se os largar para comerem as colheitas de outras pessoas, este alguém pagará com o melhor do seu próprio campo ou com o melhor da sua própria plantação de uva. Se alguém acender uma fogueira no seu campo e o fogo pegar nos espinheiros e se espalhar pelo campo de outro homem e destruir os feixes de trigo ou das plantações que já estiverem maduras, aquele que acendeu a fogueira pagará todos os prejuízos. Se alguém receber de outra pessoa dinheiro ou objeto para serem guardados e isso for roubado da sua casa, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado ao lugar de adoração e ali deverá jurar que não roubou o que lhe foi dado para guardar. Se a pessoa ficar com um boi, um jumento e uma ovelha, roupas ou qualquer coisa perdida e aparecer alguém dizendo que é dono, o caso deverá ser levado até o lugar de adoração. Aquele que Deus declarar culpado pagará ao dono o dobro. Se alguém entrega um animal para o seu vizinho tomar conta, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e o animal morrer ou ficar aleijado, ou se for roubado sem que ninguém veja o roubo, o homem que tomou conta deverá jurar em nome de Deus, o Senhor, que não roubou o animal. Se o animal não tiver sido roubado, o dono aceitará o juramento e o outro não precisará pagar nada. Porém, se de fato o animal tiver sido roubado, então o outro terá de pagar ao dono pelo animal. Se o animal tiver sido morto por animais selvagens, o outro terá de trazer como prova o que sobrou e não pagará nada pelo animal morto. Se alguém pedir emprestado um animal e este ficar doente ou morrer quando seu dono não estiver presente, quem pediu emprestado deverá pagar o preço dele. Mas se isso acontecer quando o dono estiver presente, o outro não precisará pagar nada. Se o animal tiver sido alugado, só será pago o aluguel. Agora será as leis morais e religiosas. Se o homem seduzir uma virgem que não estava com casamento contratado, ele pagará o dote da moça e casará com ela. Porém, se o pai dela não quiser que a moça case com ele, então ele pagará ao pai uma quantia em dinheiro de acordo com o preço de uma noiva virgem. Mate toda mulher que fizer feitiçaria. Quem tiver relações sexuais com um animal será morto. Condene à morte toda pessoa que oferecer sacrifício a qualquer outro Deus e não somente a mim, o Senhor. Não maltrate nem persiga um estrangeiro que estiver morando na terra de vocês. Lembre que vocês foram estrangeiros lá no Egito. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, não faça como o agiota que cobra juros. Se você receber a capa do seu vizinho como garantia de uma dívida, devolva antes que anoiteça, pois a capa é a única coisa que ele tem com que se cobrir quando dorme, para esquentar o seu corpo. Sem a capa, ele não tem nada com que se cobrir. Quando ele chamar a mim pedindo ajuda, eu o atenderei, pois sou bondoso. Não rogue praga contra Deus e não amaldiçoe nenhum das suas autoridades do seu povo. Traga-me no tempo certo as ofertas de cereais e vinho de azeite.
entregue-me o seu primeiro filho, entregue-me o primeiro filhote das suas vacas e das suas ovelhas. Deixe que o primeiro filhote macho fique com a mãe 7 dias, porém no 8º dia ofereça a mim. Vocês são um povo separado para mim, por isso não coma a carne de animais que tenha sido mortos por animais selvagens, dê essa carne aos cães. A parte legal, assim, só pra não ficar sem falar nada, que eu achei bem legal, é a parte do pobre, né? Que ele é muito cuidadoso nisso. Porque às vezes ele vai pedir emprestado, ele já é pobre, ele fala, eu vou te dar minha capa como garantia, até o fim do dia eu te pago, e acaba que o pobre não conseguiu pagar. E aí Deus já deixa bem claro, não fique com essa capa só porque ele não te pagou. Devolva pra ele, porque se ele pedir pra mim a ajuda, não vai ficar bom não, hein? E aí em Êxodo 23 diz assim: não espalhe notícias falsas, não minta no tribunal para ajudar alguém. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado e não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Não faça injustiça nem mesmo para favorecer o pobre. Se você vir o boi ou o jumento do seu inimigo andando perdido, leve-o de volta para ele. Se o jumento dele cair debaixo da carga, não deixe ali, mas ajude o dono a pôr o animal de pé. Quando o pobre comparecer ao tribunal, não cometa injustiça contra ele. Não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente, pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas más. Não aceite dinheiro para torcer a justiça, pois esse dinheiro faz com que as pessoas fiquem cegas e não vejam o que é direito, prejudicando assim a causa daqueles que são inocentes. Não maltratem os estrangeiros que moram no meio de vocês. Vocês sabem como eles sofreram por serem estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Durante 6 anos você semeará suas terras e colherá o que elas produzirem. Porém, no 7º ano, deixe que a terra descanse e não colha nada que crescer nela. Mas os pobres poderão comer o que crescer ali e os animais selvagens comerão o que sobrar. Faça isso também com as plantações de uvas e azeitonas. Trabalhe 6 dias por semana, mas no 7º dia não faça nenhum trabalho para que seus escravos, seus animais estrangeiros que trabalham para você possam descansar. Deem atenção a tudo o que o Senhor tem dito a vocês, não façam orações a outros deuses, nem mesmo falem o nome deles. 3 vezes por ano vocês comemorarão uma festa em minha honra, no mês de Abib, o mês em que vocês saíram do Egito. Comemorem a festa dos pães sem fermento como eu ordenei. Durante os 7 dias da festa não comam pão feito com fermento, que ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Comemorem a festa da colheita logo que vocês começarem a colher o que plantarem. Comemorem a festa das barracas no outono quando vocês colherem as uvas e frutas de pomares. 3 vezes por ano, nessas 3 festas, todos os homens devem vir adorar a mim, o Senhor Deus. Quando vocês oferecerem um animal em sacrifício a mim, não me traga pão feito com fermento. A gordura dos animais mortos nos sacrifícios durante as minhas festas deverá ser queimada no mesmo dia. Todos os anos tragam à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que colherem. Não cozinhe um cabrito ou um carneirinho no leite da própria mãe. Eu enviarei um anjo adiante de vocês para protegê-los na viagem e para levá-los ao lugar que lhes preparei. Deem atenção e obedeçam ao anjo. Não se revoltem contra ele, pois ele age em meu nome e não perdoará revoltas. Se vocês lhe obedecerem e fizerem tudo o que ele mandar, eu lutarei contra todos os inimigos de vocês. O meu anjo irá adiante de vocês e os levará até a terra dos amorreus, heteus, perizeus, cananeus, dos heveus e jebuseus. Eu os destruirei todos esses povos. Não se curvem diante dos deuses deles, nem adorem e não sigam seus costumes religiosos, e destruam os deuses deles e quebrem as colunas dos deuses Baal. Se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, lhe dando comida e água, e tirarei de você todas as doenças. Na terra de vocês nenhuma mulher terá aborto e nem ficará sem ter filhos. Eu darei a vocês uma vida longa. Farei com que os povos que são contra vocês tenham medo de mim, farei com que haja confusão entre os povos contra quem vocês vão lutar, e farei com que os inimigos fujam de vocês. Farei com que os seus inimigos fiquem apavorados, e quando vocês forem avançando, eu expulsarei os heveus, os cananeus e os heteus. Não os expulsarei num ano só. Se eu fizesse isso, a terra ficaria deserta e os animais selvagens se tornariam numerosos demais, prejudicando vocês. Pelo contrário, eu expulsarei esses povos pouco a pouco, até que vocês se tornem mais numerosos e tomem posse da terra. Farei com que os limites da terra de vocês vão desde o Golfo de Acaba até o rio Eufrates, do mar Mediterrâneo até o deserto. Eu lhes darei poder para dominar os povos daquelas terras e vocês irão avançando e os expulsando. Não faça nenhum acordo com eles nem com seus deuses. Não deixe que esses povos vivam na terra de vocês. Se deixarem, eles farão com que vocês pequem contra mim. Se vocês adorarem os deuses deles,
e será uma armadilha mortal para vocês. Então Deus, quando Ele estabelece tudo isso que a gente está lendo, Deus está colocando limites e protegendo o povo de doenças, males e de todas essas situações que os outros povos passavam. E principalmente para quando eles forem conquistando, para eles não fazerem alianças, não adorarem os deuses deles, para que eles não tomem para si maldição. Porque Deus, Ele quer o bem, Deus quer o bem do povo, Deus quer que o povo prospere. Mas se o povo escolher outros deuses, então eles fizeram a escolha deles. Então Deus está poupando o povo desse sofrimento. Até dando continuidade do que ele está falando, fala que se você for ler no capítulo que ele estava lendo, 23, no versículo 19, ele fala: não cozinhe um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. É um detalhe que Deus deu uma ordem, mas tem um porquê. O porquê é o povo cananeu fazia isso nas reuniões de adoração aos deuses da fertilidade. Então, para não misturar, não trazer isso, ele deu uma ordem nas leis que não era para cozinhar, porque os cananeus já faziam isso por questão de fazer rituais para Deus lá da fertilidade. Aí no capítulo 24 fala assim: o Senhor Deus disse a Moisés: você, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes do povo de Israel subam ao monte e venham até a minha presença. E quando ainda estiverem um pouco longe, ajoelhem-se para me adorar. Só você, Moisés, chegará perto de mim, os outros não. E o povo não deverá subir o monte. Moisés foi e contou ao povo tudo que o Senhor tinha dito e todos os mandamentos que ele tinha dado. Então os israelitas responderam todos juntos: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então Moisés escreveu todas as leis de Deus, o Senhor. No dia seguinte de manhã, ele construiu um altar ao pé do monte e colocou ali 12 colunas de pedra, uma para cada tribo das 12 tribos, o povo de Israel. Aí Moisés mandou que algum dos moços queimasse animais de sacrifício ao Senhor e matasse touros como oferta de paz. Moisés pôs a metade do sangue dos animais em bacias e derramou a outra metade no altar. Depois pegou o livro da aliança, onde estava escrito os mandamentos do Senhor, e o leu em voz alta para o povo. Eles disseram: nós obedeceremos a Deus, o Senhor, e faremos tudo o que ele mandar. Depois Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ele e disse: este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 líderes do povo de Israel subiram ao monte e viram o Deus de Israel. Debaixo dos pés dele havia alguma coisa parecida com um piso feito de safira, azul como o céu. Deus não matou esses líderes de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam juntos. O Senhor Deus disse a Moisés: suba o monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que tem as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Moisés e Josué, o seu auxiliar, se aprontaram e Moisés começou a subir o monte sagrado. Então Moisés disse aos líderes: esperem aqui até nós voltarmos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver deverá falar com eles. Então Moisés subiu ao monte Sinai e uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor desceu sobre o monte e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá no alto. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias e no 7º dia o Senhor lá na nuvem chamou Moisés. Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte 40 dias e 40 noites. Então assim, foi muito tempo sem comer. Eu já penso assim, meu Deus, é muito tempo sem comer, mas assim, foi jejum bravo, viu? Mas assim, a parte toda, eu gosto de história, então eu gostei por causa disso, porque ele conta detalhe de como é feito. Aí eu gosto também da parte que mostra como que eles viram o pé de Deus, assim, dando detalhes também, de formas que a gente consegue, com palavras, né, que a gente consiga entender, porque eu tenho certeza que é muito mais maravilhoso do que colocar ali. Então, mas assim, a história de amanhã vai ser muito, muito legal. Assim, legal sim, no sentido, né, de história. Você imagina que privilégio, comer e beber com Deus.
Isso, e também tem essa parte ainda, gente. Não, é surreal. É um encontro sobrenatural. Surreal. Muito forte. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo, vocês não podem perder. A gente se encontra lá. Tchau, tchau.